Fala galera, paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero trazer uma palavra com o tema Desenvolvendo a Autoestima. Nós vamos trabalhar um texto que está no livro de Números, no capítulo 13, nos versículos 1 e 2. A missão dos exploradores. O Senhor falou a Moisés: envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que eu vou dar aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, e todos sejam chefes entre os seus. Então Moisés ele vai pedir ao mando de Deus que esses 12 homens escolhidos, as 12 tribos, possam ir à cidade de Canaã fazer uma expedição. E eles devem fazer um relatório para Moisés de como é a terra de Canaã. Então ele vai falar para que eles possam perceber se a terra é boa para o plantio ou não, como é o povo de lá, se eles são fortes na batalha ou fracos, como que é a cidade, se na cidade tinha muralhas, porque uma cidade que tinha muralhas era uma cidade mais difícil de se penetrar. E ele vai fazer a esses 12 homens uma exortação: sedes corajosos e trazeis os frutos. Então, depois que eles voltam dessa expedição, depois de 40 dias, 10 destes homens voltam amedrontados. E por que eles voltam amedrontados? Eles voltam amedrontados porque eles só enxergaram as dificuldades. Eles viram até gigantes. Então, quando nós começamos a enxergar apenas as dificuldades em uma missão, um desafio que Deus tem para a nossa vida, nós passamos a engrandecer o problema. Então eles não só enxergaram a dificuldade, desistindo da missão, como também desencorajaram toda a comunidade. Se você ler o texto, você vai ver que os israelitas começaram a desejar voltar para o Egito e também substituir Moisés na liderança e Arão. Então eles vão fazer um motim para apedrejar Moisés e Arão. Mas desses 12 homens, 2 deles voltaram encorajados. Então nós vamos ver 2 personagens, Josué e Calebe. Em Números, no capítulo 14, no versículos 7 e 8, eles vão dizer: e eles disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é uma terra excelente. Se o Senhor nos quer bem, Ele nos introduzirá nela e nos dará essa terra aonde corre leite e mel. Então eles vão ver a mesma terra, passar pelas mesmas dificuldades, mas eles vão voltar vendo mais os frutos do que as dificuldades. E qual é a diferença de Josué e Calebe para os outros 10 chefes das 12 tribos? É justamente a autoestima. Então, a autoestima é a maneira como nos vemos e a forma como lidamos diante das situações que nós somos chamados a enfrentar em nossa vida. Uma pessoa que sofre de uma baixa autoestima, ela vai tender a, em todas as situações da sua vida, a enxergar somente as dificuldades. Quero fazer aqui uma pergunta para você. Se você tivesse nessa missão, como você voltaria? Como aqueles que voltaram desencorajados ou como Josué e Calebe que voltaram encorajados em conquistar aquilo que o Senhor havia prometido para eles? Então, a baixa autoestima, ela está intimamente ligada a 2 fatores. O primeiro é a dificuldade de autoaceitação. A segunda é a falta de autoconfiança.
conhecimento. A dificuldade de autoaceitação, ela pode ser causada por vários fatores: rejeições, traumas, um perfeccionismo, um padrão de beleza imposto pela sociedade. Então muitos jovens sofrem porque não se aceitam como eles são, porque na verdade eles não se conhecem, eles vivem de traumas, mágoas ou padrões que são estabelecidos por nossa sociedade, que é perfeccionista. E um segundo elemento é a falta de autoconhecimento. Então, a falta de autoconhecimento pode levar um indivíduo à desvalorização de si mesmo, à aceitação de padrões contrários aos seus valores, a doenças psicológicas como depressão, tristeza, isolamento e, em casos extremos, até mesmo o suicídio. Muitas pessoas sofrem esse fardo pesado da baixa autoestima. Uma pessoa que sente essa baixa autoestima, ela se sente incapaz de realizar as coisas. E por isso ela acaba perdendo em sua vida inúmeras oportunidades de crescimento em vários âmbitos da vida, prejudicando seu próprio desenvolvimento. Confira algumas características de uma pessoa que sofre de baixa autoestima. Ela possui o hábito de sempre encontrar culpados para os seus problemas e os seus erros. Segundo, ela tem uma dificuldade de aceitar as suas próprias limitações. Sofre de timidez em excesso. Tem medo de rejeição. Vive constantemente buscando por elogios e reconhecimento externo. Sofre de falta de confiança em si mesmo. Tem uma grande tendência à procrastinação, ou seja, de não fazer as coisas, e também de preguiça. Sofre do hábito de se comparar com as outras pessoas. Vive em competitividade em excesso. Tem falta de habilidade para lidar com críticas positivas. Vive com uma sensação de incapacidade. Tem a necessidade de inferiorizar as pessoas. Sofre de um perfeccionismo e tem dificuldade para reconhecer as suas próprias vitórias e conquistas. Então, uma pessoa que sofre dessa baixa autoestima, ela vai levar sofrimento para todas as áreas da sua vida e também para as pessoas que estão à sua volta, como nós vimos no texto bíblico, porque aqueles 10 homens foram covardes, voltaram desencorajados, eles também alimentaram o mesmo pensamento negativo em toda a comunidade de Israel, que queria desistir da missão. Então nós precisamos desenvolver uma autoestima. E eu quero colocar aqui para você 6 elementos para que você possa desenvolver uma autoestima. O primeiro elemento é por meio da fé. Então, através de uma experiência de Deus profunda, nós podemos ser curados das feridas interiores que nós temos em nosso coração. Um dos pontos fortes da experiência do batismo no Espírito Santo é que ela arranca de nós os obstáculos que nós criamos em nós e também as barreiras, as mágoas, os traumas, situações que nós precisamos de cura e de libertação. Como eu fui curado em minha vida, em grandes áreas da minha vida que eu sofria de uma baixa autoestima. Não me achava amado, não me achava valorizado, não me achava capaz de realizar nada em minha vida. Até o dia que eu percebi o quanto que Jesus me amava.
e Ele me curou e Ele me libertou para vencer os meus medos e traumas. Um segundo ponto é por meio da oração, mas a oração como via de autoconhecimento. A oração, ela possui duas vias. A primeira via é o conhecimento de Deus. Então, quando nós rezamos, nós passamos a conhecer a Deus. Mas esta via de conhecimento, ela não passa sem uma primeira via, que é a via do conhecimento de si mesmo. Então, é na oração que o Espírito Santo, ele vai revelar quais áreas da minha vida eu sofro de uma baixa autoestima. Então, você precisa ter uma vida de oração pessoal e perguntar para o Senhor em quais áreas da sua vida você precisa de cura e você precisa de libertação. Em alguns casos, você pode procurar através de um irmão da comunidade ou através de alguém que está no ministério Rafael, que é de cura e libertação, para que essa pessoa reze por você, para que você possa se conhecer profundamente. O conhecimento é o primeiro passo para a cura interior. Um terceiro ponto é que nós podemos buscar ajuda das pessoas capacitadas. Então nós temos em nossa volta pessoas que são capacitadas. Por que capacitadas? Porque já passaram pelos mesmos problemas que nós estamos sofrendo na nossa adolescência e juventude. Então nós temos os nossos pais, nós temos líderes dentro da comunidade, nós podemos buscar ajuda profissional de psicólogos e até de um psiquiatra. Então não lute sozinho, busque ajuda. Um quarto elemento é que nós podemos buscar fortalecer uma maior maturidade. Então a maturidade não é questão de idade, mas a maturidade é questão de um autoconhecimento. Então hoje nós podemos buscar essa formação. Nós temos inúmeras literaturas disponíveis em nossa volta, na própria rede da internet, para que você possa se conhecer e se amadurecer mais e mais, curando o seu interior desse complexo da baixa autoestima. Um quinto elemento é o perdão. Então você precisa se perdoar. Você precisa ter a coragem de perdoar as pessoas que fizeram mal para você. Muitas vezes nós ficamos presos em situações negativas e dolorosas em nossa vida e deixamos de crescer, de progredir para coisas maiores que Deus tem para nós. Ter a coragem de dar o perdão é ter a coragem de se amar e também de aprender a se valorizar. Um sexto ponto para encerrar essa meditação é se arriscando mais. Então, eu quero falar para você, não fique preso na opinião das pessoas. Muitas pessoas deixam de ir para viver o sonho que Deus tem para elas, porque ficam pensando o que as pessoas vão falar de mim. Se preocupem em o que Deus vai falar de mim. Então seja ousado, seja criativo, se arrisque mais. Saiba que ninguém chegou ao topo sem errar, sem cair, sem falhar e se levantar. Então, a cada vez que nós caímos, com a graça de Deus e levantamos, nós levantamos mais fortes para realizar o sonho que Deus para nós planejou. Que eu e você possamos ser como Josué e Caleb. Que você não tenha medo do novo. Que você acredite no poder de Deus que está com você. É Deus quem está nos dando essa missão de viver e buscar e lutar pelos nossos sonhos, porque Ele está conosco. Assim como Moisés falou para aqueles 12 homens, eu quero também falar para você. Seja corajoso e volte.
trazendo os frutos, as bênçãos de Deus em sua mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo.